Meus irmãos e amigos, Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical, diretamente do canal EBD para você. Agora iremos iniciar mais uma lição, a lição adulto, onde fala sobre a lição de número 3, onde fala sobre a sutileza da imoralidade sexual. Então, meus irmãos, uma lição muito boa, muito apropriada para os nossos dias. Nós sabemos que nós estamos vivendo uma imoralidade, não somente no nosso país, no Brasil, mas em todo o mundo. É um fato, um pecado que tem se alastrado por toda a humanidade no decorrer do tempo. Meus irmãos, o título diz a sutileza da imoralidade sexual. O nosso textuário diz o seguinte: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, porque fere com o seu corpo. Nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. A nossa verdade prática diz o seguinte: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. Então, uma lição muito boa. O primeiro capítulo da lição fala sobre a revolução sexual, certo? O nosso segundo capítulo aqui fala sobre as principais distorções da sexualidade sadia. E por último aqui fala sobre o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então, meus irmãos, uma lição boa, infelizmente, boa sim, porque é apropriada para os nossos dias, mas infelizmente é um pecado que tem se alastrado por toda a humanidade, desde os primórdios dos tempos, mas que nós vamos aprender com a palavra de Deus para que nós possamos combater aquilo que vem, que é contrário à nossa fé, que é contrário à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Vamos lá? Meus irmãos, a lição fala sobre a sutileza da imoralidade sexual. Também eu queria agradecer a Deus, por tudo. Eu estava mais de 10 dias aí doente, então graças a Deus já estou quase que bom, mas louvo a Deus, por eu estar aqui gravando esse vídeo e por você estar aí também do outro lado aí na tela assistindo esse vídeo. Vamos lá? Meus irmãos, a palavra imoralidade, certo? Ela vem de imoral, ela vem da palavra imoral, certo? E significa que aquilo que é contrário à moral, certo? Que se opõe à decência, certo? E não respeita regras. Então, imoralidade vem da palavra imoral, que diante de tudo isso aqui, ela significa que se opõe à decência, que é contrário à moral e que não respeita regras, certo? Que não respeita regras. Ou ainda pode significar algo devasso, E devasso significa obsceno, certo? Algo obsceno, certo? É um gesto obsceno. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui que nós vivemos numa época chamada de o sexo livre, certo? O sexo livre, que o sexo de cada um é dono do seu corpo, que cada um deve fazer aquilo que vem à cabeça, que queira fazer, e ninguém, nem nada, nem a sociedade pode impor regras. Lembrando que imoralidade vem de imoral, e uma das significações da palavra imoral significa que não respeita regras. Quem não respeita regras, meus irmãos, não vai entrar no reino dos céus. Porque todo lugar que nós vamos tem regras. E tem que ter regras. Regras, ela impõe limites, certo? Ela impõe limites. Certo? Ela impõe limites. A palavra de Deus é cheia de regras, certo? Porque as regras servem para impor limites. O ser humano sem limite cai na devassidão, certo? Então é necessário nós vivemos em regras, e as regras que a Bíblia Sagrada nos traz é para o nosso próprio bem, certo? É o manual da vida. Se nós andarmos segundo esse manual da vida, nós iremos bem. Porém, todo aquele que procura viver fora desse manual, aí as coisas começam a acontecer de forma degradante, devassa e obscena. Nós vamos ver isso aqui, exemplos aqui. Vamos por exemplo. Nós vemos aqui, por exemplo, o mercado mundial. Veja, eu coloquei alguns dados aqui que eu pesquisei aqui
e alguns sites que falam sobre esse assunto, né? Aqui, nós temos aqui, ó, o mercado, certo? O mercado mundial da pornografia. Olha, não, aqui eu pulei aqui, veja. Pornografia, certo? Pornografia, veja que dado alarmante. A pornografia está entre os 12 sites mais acessados do mundo. Veja que alarmante. Os sites de pornografia estão entre os 12 sites mais acessados do mundo, certo? Vamos lá. Pornografia não só é aquele que se vê na tela, não. Tem muita coisa obscura e escondida por trás das telas. Nesse mundo obscuro da pornografia tem muitas coisas degradantes, certo? Imoral, que humilha principalmente as mulheres, né? Que tratam as mulheres como objetos. Mas vamos ver aqui, veja, vocês vão ver que infelizmente são dados alarmantes. Por exemplo, então a pornografia está entre os 12 sites mais acessados do mundo, certo? O mercado mundial da pornografia, certo, movimenta 97 bilhões. O mercado mundial da pornografia movimenta 97 bilhões de dólares, certo? Veja que dado alarmante, certo? Então, o mercado mundial da pornografia movimenta 97 bilhões de dólares, isso anualmente, certo? Então veja o quanto que dinheiro que essa indústria da pornografia atrai e movimenta, certo? Vamos lá. Olha aqui, só nos Estados Unidos movimenta 13 bilhões de dólares, certo? Então é um mercado altamente lucrativo. É um mercado que não tem limites. É um mercado que não tem, como é que eu posso dizer? Que o governo não tem controle, certo? Que não paga imposto, e que mesmo que se pagasse, né, é errado, né? É um mercado obscuro, é um mercado que degrada o ser humano, né? Que destrói, vai destruindo de forma sutil, certo? Já que sutiliza, vem da palavra sutil e é algo delicado, então o diabo tem se utilizado da sutileza para degradar a família, para degradar a moral do ser humano, certo? Então nós vemos aqui que é um mercado altamente lucrativo, que não tem limites, que não tem controle, que não tem fiscalização do governo, certo? Então tem tudo isso aí que vem degradar. É um mercado totalmente, como é que eu posso dizer? É um mercado totalmente obscuro, né? Que não tem controle. Fugiu a palavra que eu queria dizer, mas seria mais ou menos isso. A palavra pornografia vem da palavra grega porneia, certo? Que significa degradação moral, uma degradação moral, libertinagem, certo? Libertinagem significa quem se entrega aos prazeres sexuais, olha aí. Então, porneia significa degradação moral, libertinagem. Libertinagem significa quem se entrega aos prazeres sexuais, certo? Vamos lá. Meus irmãos, nós vimos aqui, veja que dado alarmante, certo? Como eu já falei aqui, esses filmes eróticos, eles são tudo combinados. São atrizes e atores que estão ali fazendo aquele filme, certo? Então tudo ali é combinado. Mas por trás das câmeras, né? Essas pessoas, elas são literalmente escravas do pecado, escravas dessa indústria pornográfica que exploram o ser humano ao máximo, certo? E destrói o ser humano de uma forma, mesmo que de forma sutil, mas vai destruindo o ser humano por dentro. Infelizmente, né, eu já vi dados que falam que muitas pessoas que eram ator e atrizes da pornografia tiraram a própria vida, porque essa indústria, ela vai tirando, né, a vida, podemos dizer, da pessoa, né? Eu estava lendo um site que falava de pessoas que tinham abandonado a pornografia, né? E teve uma atriz que ela dizia que ela estava dando uma entrevista para um site que ele criticava a indústria pornográfica, e o rapaz estava entrevistando a mulher. Ele disse: por que toda vez que a gente lhe entrevista, você geralmente está com um sorriso no rosto? Quando ele fez essa pergunta,
descrito ali na reportagem, né? Nós vemos a mulher, o semblante da mulher mudou totalmente de uma hora para outra e ela começou a chorar. Porque essa indústria, meus irmãos, é degradante, né? É uma degradação moral da vida do ser humano, né? Destrói mesmo. Agora veja que dado alarmante. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu não lembro qual é a expectativa de vida aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Mas, por exemplo, no Japão passa dos 80. Mas nos Estados Unidos a expectativa de vida é aqui, nos Estados Unidos, certo? A expectativa de vida é de 78 anos, certo? Já veja que dá alarmante. Já entre essas pessoas que trabalham na indústria da pornografia, a expectativa de vida, veja que dá alarmante, dessas pessoas que trabalham nesta indústria é de 36 anos. Veja que praticamente a metade de expectativa de vida de um cidadão que não se envolve com a pornografia. Então veja, olha, a expectativa dessas pessoas que trabalham na indústria da pornografia é de 36 anos. Veja que dado alarmante, meus irmãos. Então é uma degradação grande, uma degradação moral. Por isso que nós temos que combater, se esforçar para não alimentar essa indústria, certo? Veja aqui, nessa indústria, certo? Nessa indústria, 66% dos trabalhadores têm doenças contagiosas, certo? Nessa indústria, 66% dos trabalhadores têm doenças contagiosas, certo? Olha aqui, olha, certo? Em cada 10 pessoas tem HIV, que é a famosa AIDS. Uma em cada 10 pessoas que trabalham nessa indústria tem AIDS. Veja que dado alarmante. Lembrando que a AIDS ela não tem cura, certo? A AIDS não tem cura, certo? Não tem cura, certo? A AIDS. 70% dessas pessoas que têm doenças contagiosas, que têm infecções contagiosas, são nas mulheres. Então, 66% dessas pessoas que trabalham nessa indústria têm doenças contagiosas. Desses 66% que têm doenças contagiosas, 70% são mulheres, certo? Porque a mulher está mais exposta. Olha aqui, veja, isso é tudo pesquisa que eu pesquisei, isso são dados, certo? Dados principalmente feitos nos Estados Unidos. Uma pesquisa mostra, veja que alarmante, uma pesquisa mostra que essa pesquisa não diz que é 50%, 60%, 70% não. Todo estrupador, ele era viciado em pornografia. Veja que dava alarmante. Todo estrupador era viciado em pornografia, certo? Então nós temos que ver, irmãos, que a pornografia, como fala aqui a lição, a imoralidade sexual, ela está acabando, destruindo muitas pessoas, muitos casamentos. As pessoas estão se degradando sexualmente, certo? Então isso é um dado muito alarmante, né? Onde essa pesquisa dizia que todo estrupador ele é viciado em pornografia, porque a pornografia ela vai modificando a nossa mente, vai modificando a nossa forma de pensar, certo? Vamos lá. O maior grupo de consumidores dessa indústria tem pessoas de todas as idades, mas o maior grupo de consumidores dessa indústria é pessoas de 12 a 20 anos, certo? Veja que interessante aqui, olha que alarmante, perdão, a palavra é essa, alarmante, né? Infelizmente, a pornografia infantil, certo? A pornografia infantil, que é com crianças e adolescentes, né? Menos de menor, principalmente crianças mesmo, literalmente crianças também e adolescentes, é crime, certo? É crime. E infelizmente é o que mais cresce no mundo, certo? Então a pornografia infantil é crime, inclusive aqui no Brasil também é crime, porém infelizmente é a que mais cresce, certo? Teve uma atriz, certo, aqui, eu estava nesse mesmo site que eu estava pesquisando essas coisas, teve um relato de uma entrevista que fizeram com uma atriz que
era uma atriz pornográfica lá nos Estados Unidos. E essa entrevista que eu estava lendo dizia que veja que crueldade. Por isso que eu digo que a pornografia é uma degradação moral, certo? Teve uma atriz, certo? Uma atriz que ela foi obrigada, forçada, certo? A se relacionar com um cachorro. Isso mesmo que você está escutando. Teve uma atriz que foi obrigada a se relacionar com um cachorro. Ou ela fazia, ou ela morria. Porque o produtor, o namorado, o estrupador, o amigo, né, não sei quem estava pagando a ela, desculpe, quem estava pagando a ela, apontou uma arma para ela, certo? Então ele apontou uma arma para a cabeça dela, ou ela fazia isso, ou ela morria. Então ela foi obrigada a se relacionar com um cachorro, certo? Veja outro dado alarmante. A pornografia, certo? A pornografia, ela aumenta em 300% a chance de adultério, certo? Então uma pessoa que é viciada em pornografia vai aumentar em muito a chance de adultério, certo? Porque ele vai ver a mulher, ou a mulher que assiste vai ver o homem como um objeto e vai querer fazer aquilo que vê no filme com aquela pessoa, certo? Então, meus irmãos, isso aqui é um dado muito alarmante, certo? Veja que eu ainda não... Isso aqui foi tudo dados, certo? Que eu ainda não entrei até nem tanto assim. Tem a ver com o assunto da lição, lógico. Mas veja, isso aqui são dados que infelizmente acontecem muito, e tem muitas coisas que acontecem no dia a dia, no mundo afora aí, que nós nem sabemos, certo? Mas são dados terríveis que vêm para degradar, né, a moral do ser humano. Por isso que a imoralidade sexual, ela é uma arma que o diabo tem se utilizado para degradar, para destruir a família, para destruir o casamento, para destruir a vida. Teve um ator, eu não lembro o nome dele, que ele foi famoso, né? Ele ficou famoso por fazer aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, certo? Ele era o que fazia o papel do pai do Chris. E na vida real ele falou que teve uma época da vida dele que ele se viciou em pornografia e por pouco o casamento dele foi destruído. Então uma própria pessoa que conviveu com isso aí, se viciou em pornografia, e ele disse que por pouco não teve o seu casamento destruído. Só não destruiu porque ele teve que colocar um basta, né, um stop nesse desejo de assistir pornografia. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos iniciar aqui a parte 2 desse vídeo. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando para a parte 2 aqui do vídeo, nós vemos aqui que a palavra pornográficos, certo? Ela vem do grego, certo? Ela vem do grego, que significa escrito sobre prostitutas, certo? Então a palavra pornográficos significa escrito sobre prostitutas, certo? Quase que eu não digo a palavra. Nós vemos aqui que significa, né, relações sexuais. Olha aqui, veja a diferença. Sem amor, certo? Então pornográficos significa, vem do grego, que significa escrito sobre prostitutas, que significa relações sexuais sem amor, certo? E falando sobre ainda, para finalizar, falando sobre aqui a indústria pornográfica. A indústria pornográfica começou a ter força, certo? A ter força na década de 70, certo? Na década de 70, com a revolução da videocassete e tudinho, essas coisas, né? Através de revistas, tudo isso. Então, a partir da década de 70 foi que a indústria pornográfica começou a crescer de forma exorbitante, né? E ganhou força a partir dessa década, certo? Vamos lá. Meus irmãos, a nova ortodoxia, certo? A nova ortodoxia. A ortodoxia significa normas e regras, certo? A nova ortodoxia secular, certo? Que significa normas e regras, ela está sendo imposta no meio da sociedade por intermédio das grandes instituições, olha aí, sociais, grandes instituições sociais. Que instituições são essas? As academias, né, universidades, a mídia, escolas públicas, Hollywood, né? De vez em quando Hollywood quer botar no filme aí, bota um ator
que um ator que gosta de outro homem, uma atriz que gosta de outra mulher, e ele bota essa ideia nos filmes, certo? Em alguns filmes, né? Então aqui, ó, corporações privadas e, infelizmente, pela lei. A lei está sendo coadjuvante, eita, esqueci a palavra agora, fugiu agora, e já sendo ajudando nessa degradação espiritual, essa degradação imoral, né, crescer no meio da sociedade. Vamos lá. A lição fala de imoralidade sexual. E uma da imoralidade sexual é a fornicação, certo? Fornicação, né, na Bíblia, ela significa uma relação sexual entre pessoas solteiras, certo? É a palavra de fornicação. Olha, veja aqui dado. Tinha outros povos, né? Mas eu vou citar apenas os cananeus. Os cananeus e os gregos, eles faziam uso do sexo como forma de cultuar seus deuses. Exemplo de alguns deuses cananeus que eram adorados dessa forma, né? Era Baal e Astarote, né? Que eles usavam sacerdotisas, né? Que eram prostitutas e elas se prostituíam ali em forma para cultuar Baal, Astarote, entre outros deuses cananeus, porque eles acreditavam que essa forma de cultuar trazia fertilidade para a terra através de chuvas, que a terra ia produzir bons frutos, os animais iam procriar, certo? De forma saudável. Então nós vemos aqui que eles faziam esse tipo de adoração, né? Sacerdotisas, prostitutas cananeias que usavam o sexo, né, como uma forma de adoração a seus deuses. Prostituição, né? Prostituição é o comércio sexual do corpo, né? É onde infelizmente acontece muito o tráfico de mulheres e crianças para venderem o seu corpo, né? Fazer deles um comércio sexual, certo? Infelizmente tem muito hoje, né? O tráfico de mulheres, que às vezes as mulheres são aliciadas a irem para outro país ou para uma cidade, uma capital, dizendo que vai arrumar um emprego para ganhar muito bem, em dinheiro. Porém, eles, quando chegam lá, eles são comercializadas sexualmente para vender o seu corpo, certo? Inclusive também crianças, né? Infelizmente acontece muito isso. Vou até citar um exemplo aqui do comércio sexual de crianças. Muitas crianças, por serem de família pobre, muito pobre mesmo, elas acabam se vendendo o seu corpo para ganhar dinheiro. Eu estava conversando com um cliente, ele era de outro estado, e ele estava viajando, ele disse que pegou um táxi, e nesse percurso de táxi era um percurso longo, certo? Pegava a BR, tudinho, essas BR federais, e na conversa vai, conversa vem, o taxista informou que se relacionou sexualmente com uma criança, porque a criança era muito pobre, e ele se relacionou sexualmente ali porque achou a criança bonita. Essa pessoa que pegou esse táxi, quem disse isso foi o taxista, certo? Foi um taxista. E essa pessoa que tinha pegado esse carro era um homem que tinha pegado um carro que vinha com esse taxista. Ele disse para mim, ele reclamou com o taxista, olha, isso aí não faça isso não, que isso aí é imoral, não sei o que, não sei o que. E aí no caso ele disse para mim depois, olha, Everton, eu só não mandei o táxi parar e só não desci do carro porque quando ele disse isso, eu estava no meio de uma BR federal e não tinha cidade próxima, a viagem era muito longa. Se eu tivesse numa cidade, eu tinha descido do carro, tinha pagado a minha viagem até ali e não tinha mais dado prosseguimento a essa viagem. Mas porque, meus irmãos, nós cristãos somos conhecidos como protestantes. E nós temos que protestar contra o mal. Nós temos que defender as nossas crianças. Criança simboliza pureza. Criança simboliza cuidado, né, amor. Então nós temos que ter o cuidado com as nossas crianças, né? E um dos meios de combater isso é não alimentar esse comércio, certo? Eu sempre digo, né? Às vezes um dia eu estava conversando com um colega de trabalho, né, que a gente vê às vezes no repórter, né? Aí tantas coisas sendo roubadas, carro, celular, muitas pessoas perdem a vida porque são por meio de assalto e as pessoas só roubam, só assaltam uns aos outros porque tem quem alimente esse comércio
negro, esse comércio de objetos, de carros, de peças, de celulares roubados, só tem quem roube porque tem quem alimenta esse mercado. Então esse mercado da pornografia, esse comércio sexual só existe porque tem pessoas que alimentam. Quando as pessoas se deixarem de alimentar, o comércio sexual vai deixar de existir. Então, meus irmãos, nós temos que combater, né? Nós temos que se opor a esse tipo de comércio que exploram mulheres, certo? E crianças nesse comércio satânico, né? Que é totalmente ao contrário da palavra de Deus, certo? Vamos lá. Olha aqui, a palavra adultério, certo? É se relacionar com pessoas casadas. O adultério aqui no Brasil, ele já foi considerado um crime, certo? Já foi considerado um crime aqui no Brasil, porém hoje não é mais. Porém, meus irmãos, eu até coloquei para não esquecer, pecado, de uma forma geral, olha aqui que interessante. Pecado não tem data de vencimento. Pecado não tem data de vencimento. Pecado sempre vai ser pecado. O pecado, ele só deixa de exercer poder no ser humano quando o ser humano recebe Cristo na sua vida e é abraçado pela graça de Deus. E se arrepende, aí o pecado ele deixa de exercer poder na vida do ser humano. Enquanto isso não acontecer, o pecado ele vai ter poder para exercer na consciência daquela pessoa que está que está se degradando espiritualmente, certo? E nós temos que ter o seguinte, a Bíblia é a nossa única regra de fé, certo? É a única regra de fé. Não tem como, nós não temos como negociar isso. A Bíblia é a única regra de fé. Vamos ler aqui 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, certo? Versículo 9. 6, 9. Você me desculpe que ainda estou melhorando da gripe aqui, da virose que eu peguei. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 10 diz o seguinte, olha. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Muitas vezes, meus irmãos, a gente pensa que é só os adúlteros ou só os ladrões que não vão herdar o reino dos céus. A Bíblia diz aqui no versículo 10, olha, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, tem a ver com homossexualismo, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, certo? Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus, certo? Mas nós vemos aqui, aí no versículo 11, é interessante, né? Porque o pecado ele se alastra de forma degradante, mas a graça de Deus ela é mais forte do que o pecado, certo? Versículo 11, para aqueles que praticam isso, que muitas vezes nós erramos, muitas vezes não praticam, não cometem esses crimes, esses pecados, mas cometem outros, certo? Mas o interessante é que a palavra de Deus nos convoca e nos convida ao arrependimento. E todo aquele que confessar o seu pecado e os deixar, prosperará. É o que a palavra de Deus diz. Versículo 11. E o que alguns têm sido, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos convida ao arrependimento, certo? Vamos lá. Homossexualidade. Olha aí, homossexualidade é um comportamento adquirido, certo? Então, a homossexualidade é um comportamento adquirido, certo? Não é de ordem natural ou biológica, certo? Não é de ordem natural ou biológica, certo? Nós vemos aqui a homossexualidade, ela é uma prática contrária à ordem natural da criação, certo? Nós podemos ler 1 Romanos capítulo 1, versículo 26, certo? Então, a homossexualidade é uma prática contrária à ordem natural da criação. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, certo? E nós vemos isso, que até a ciência prova isso, meus irmãos. Por exemplo, a fisiologia do nosso corpo, certo? Como o nosso corpo foi criado,
foi formado. Então, a fisiologia do nosso corpo, ele mostra isso, né? Ele comprova isso. Ele comprova que homem com homem não dá certo, que mulher com mulher não dá certo. Se uma mulher quer viver com mulher, o problema é dela. E se um homem quer viver com outro homem, o problema é dele. Nós temos que respeitar o ser humano, mas nós não podemos concordar com o pecado, certo? O homossexualismo é pecado. A fisiologia do corpo comprova isso, meus irmãos. Amém? Certo? Então vamos ler aqui primeiro Romanos capítulo 1, para finalizar essa parte. Livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 26. É bem conhecido, né? Nós conhecemos muito bem esse versículo aqui. Olha, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, né? Da ordem da criação. Versículo 27. E semelhantemente também os homens, ou varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. Certo? Então, meus irmãos, nós temos que combater, nós devemos respeitar e amar o ser humano, mas nós não podemos concordar com o pecado. Certo? Vou parar por aqui. Paz do Senhor, já iremos iniciar a outra parte aqui dessa lição. Paz do... Meus irmãos, agora voltando aqui para a parte final aqui do vídeo, nós vemos aqui que a gente falou da década de 70, a partir da década de 70 a indústria pornográfica começou a ganhar mais força, né? Através da implementação do videocassete e tudinho. Então tudo isso começou a partir da década, não que tinha antes, mas a partir da década de 70 as coisas começaram a crescer de forma desordenada, certo? Trazendo mais imoralidade. Vamos lá. E a partir da década de 60, certo? A moral cristã passou a ser contestada. A Bíblia sempre foi contestada, né? Desde o início e vai ser até o fim, certo? Porém, a partir da década de 70, né, com essas revoluções, né, estudantil, revolução, né, da liberdade, né, as pessoas pensam que liberdade é fazer o que quer, e liberdade é você poder se expressar, é poder você ir e vir a qualquer lugar, ir e voltar em qualquer lugar, certo? Ir em qualquer lugar, tudinho. Ter liberdade, meus irmãos, é fazer o correto, é fazer o bem, é praticar a verdade, é praticar o amor. A Bíblia diz que contra a verdade e contra o amor não há lei, certo? Então as pessoas confundem liberdade com libertinagem, né? Pensando que libertinagem é fazer qualquer coisa, é fazer tudo aquilo que é imoral, certo? Então as pessoas confundem liberdade com libertinagem. E na verdade são duas coisas distintas, certo? A verdadeira liberdade, somente quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro, esse sim terá liberdade, esse tem liberdade, certo? Mas as pessoas confundem. Então, a partir da década de 60, a fé cristã, a moral cristã passou a ser contestada, né, com essas revoluções que tiveram, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, já temos que ter o seguinte: o sexo, certo? O sexo, ele é bom, certo? E ele foi criado por Deus para procriação familiar e para o prazer, certo? Então o sexo, ele é bom porque é através da procriação. Nós estamos aqui porque os nossos pais se relacionaram, um homem e uma mulher casaram-se, né? Se relacionaram e nós somos frutos dessa relação, certo? Então o sexo, ele é bom. Ele foi criado, Deus criou assim, né? Deus criou um homem e a mulher, e é uma ordenança de Deus que o homem deve deixar a sua família e se unir à sua mulher, e ambos serão uma só carne, certo? Então o sexo, ele serve para a procriação, serve para a procriação, para o crescimento familiar, mas também para o prazer, né? Deve ser um prazer fazer sexo, claro que dentro do casamento, certo? O sexo, ele é abençoado por Deus dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Fora disso, está em desacordo com a palavra de Deus. E estar em desacordo com a palavra de Deus traz consequências, certo? Vamos ler Gênesis capítulo 28, capítulo 1, versículo 28, muito conhecido, né?
Diz assim, olha, 28. E Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus nos criou para liderar, certo? Para estar à frente, certo? Então nós devemos liderar, né, essa liberdade que vem de Deus, certo? E nós devemos fazer aquilo que é bom e agradável. E essa forma de prazer, né, que também é bom, nós vemos aqui que é comprovado cientificamente que o sexo ele traz benefícios para a nossa saúde, tanto para a saúde espiritual, para a saúde espiritual sim, desde que a relação seja entre um casal, homem e mulher casados, certo? Então nós vemos aqui que tem esse prazer, certo? Então o sexo ele é bom, Deus criou ele. Então nós vemos aqui que o sexo ele traz benefícios para a saúde, né? Está comprovado cientificamente que o sexo ele aumenta a imunidade, né, do nosso corpo, ele traz sentimento de prazer e está comprovado que quando nós temos prazer é uma substância liberada pelo nosso organismo que traz prazer e traz uma sensação de bom, né, de um bem-estar, certo? E tem outras formas também, né? Tem a saúde, né, cardiovascular, certo? E tem entre outras, certo? Então o sexo ele traz benefícios para a nossa saúde, certo? Lembrando, o casamento entre pessoas casadas, certo? Quem é solteiro tem que aguardar mais um pouco. Olha aí, vamos lá, certo? Então tem tudo isso, traz esses benefícios, traz saúde para o nosso corpo. Relações, olha aqui, relações pré-conjugal, né? Relações entre solteiros, extraconjugal, fora do casamento, homossexual, pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, não tem apoio bíblico, certo? Não tem apoio bíblico, certo? Não está dentro do manual da vida. Estando fora do manual da vida vai dar alguma coisa errada, certo? Meus irmãos, vamos ler aqui Mateus, livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, versículo 5, que diz o seguinte, diz assim, olha, e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne, certo? Vamos ler agora Provérbios, capítulo 5, livro de Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5, Provérbios 5, 18, diz o seguinte, olha, seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Olha aí, isso serve tanto para o homem como a mulher. Vou ler de novo, olha, está escrito assim, seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Mas agora para a mulher. E alegra-te com o homem da tua mocidade. Certo? Então esse versículo aqui fala disso. Então nós temos que se apegar na palavra de Deus. Vamos lá. Olha aqui. Então nós lemos aqui em Mateus 19, 5. Que o sexo dentro do casamento se torna uma bênção. Certo? Meus irmãos, agora nós temos que ver o seguinte. Nós temos que ter sabedoria e pedir a Deus sabedoria. Eu já vi relatos de pessoas casadas, de homens casados, e dizer assim, olha, minha mulher já faz tanto tempo que não quer se relacionar comigo. Meus irmãos, minha irmã, né? As mulheres têm que ter sabedoria, né? Claro que a gente não deve se fazer por obrigação. Deve ser, lembrando, vocês lembram que no início aqui do vídeo eu falei que a pornografia, ela é um tipo de sexo sem amor, porém, o sexo criado por Deus e abençoado por Deus é aquele que é feito com amor, certo? Então o sexo feito, a pornografia significa, dentre vários significados, sexo sem amor. O sexo que é benéfico para a nossa saúde, que é benéfico para o casamento, é o sexo com amor, né? Com carinho, com cuidado, certo? Então nós temos que ter isso, certo? Então já vi relatos de homens dizer que as mulheres não queriam se relacionar com ele. Então, não se pode, meus irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo, certo?
Se uma pessoa, não quer dizer que se uma mulher ou um homem não quer se relacionar um com o outro por algum motivo, como é que eu posso dizer? É algum gatilho para uma traição, para um adultério, não. Mas os dois devem sentar, conversar, colocar suas reclamações, podemos assim dizer, um diante do outro e solucionar esse problema. Porque a Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo, né? Então esse negócio de passar muito tempo sem se relacionar, isso é totalmente dar lugar ao diabo, certo? Então medite nisso. Vamos lá. Tem que ter aquela relação, como eu falei aqui, a relação, o sexo ele é benéfico para a nossa saúde, certo? Deve ser feito com amor, com carinho, né? Com o desejo de ter o desejo um pelo outro, certo? Se às vezes eu já vi homens dizer assim, olha, mas porque minha mulher já não é tão bonita como jovem. Às vezes a mulher também diz, né? Meu marido não é tão bonito como era como jovem. Invista um no outro, certo? Saiam para jantar fora, ou tenham um tempo entre você, se não puder jantar fora, tenha um tempo só vocês dois, certo? Às vezes eu já vi homens dizer assim, olha, eu prefiro minha mulher magrinha, mas também já vi homens dizer assim, ó, eu prefiro minha mulher gordinha, certo? Eu já vi também vice-versa. Tem mulheres que às vezes preferem um homem mais magro, tem vezes que as mulheres preferem um homem mais gordinho, certo? Então, nós não podemos dar lugar ao diabo, meus irmãos, certo? Então, se você gosta, acha bonito, às vezes o homem, vou dar o exemplo aqui do homem, às vezes o homem reclama da mulher porque às vezes a mulher não, porque minha mulher está faltando um dente, às vezes está toda descabelada, só usa roupa velha, invista, né? Compra uma roupa nova, leva no salão para dar um grau no cabelo, se for algum problema bucal, vai lá no dentista. E também com o homem também se cuide, mas o que eu estou querendo dizer, se cuide um para o outro, certo? Se cuide um para o outro, certo? Vamos lá. Olha aqui. O relacionamento que abençoa, que é bíblico, que é padrão bíblico, é o relacionamento heterossexual, né? Que é pessoas do sexo oposto, um homem e uma mulher. E também o relacionamento monogâmico, que é entre um homem e uma única mulher, né? Tem países, né? E até aqui no Brasil mesmo, pessoas que têm mais de um cônjuge. Tem países, por exemplo, geralmente países de origem árabe, os homens se casam com várias mulheres. Eu já vi relatos de mulheres ser casadas viver com vários homens, certo? Então o padrão bíblico para o relacionamento é o heterossexual, que é o sexo oposto, um homem e uma mulher, e o monogâmico, que é entre um único homem e uma única mulher, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o ser humano, certo? O ser humano, ele foi criado à imagem de Deus, certo? Nós podemos ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, né? Que o ser humano, ele foi criado à imagem de Deus. Partindo dessa passagem aqui, nós interpretamos que todo ser humano tem um valor, certo? Nós podemos ler aí em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, certo? Então, se nós somos criados à imagem de Deus, e se Cristo morreu na cruz para nos livrar da condenação eterna, então todo ser humano tem o quê? Um valor, certo? Tem um valor, certo? Ou seja, independente do pecado cometido, a pessoa deve ser amada, certo? Todo ser humano tem um valor. Mas o que deve ser condenado é o quê? O pecado, certo? Então, o ser humano tem um valor, nós devemos respeitar e amar. Porém, a prática do pecado é que deve ser condenada, certo? Então nós temos que ter, todo ser humano tem um valor. O ser humano deve ser amado, porém, a prática do pecado ela tem que ser condenada, certo? E Deus ama o ser humano, porém, Deus condena a prática do pecado, certo? Então, o padrão bíblico, como já falei aqui, para o sexo é dentro do casamento. Reforçando aqui, o padrão bíblico para o sexo é dentro do casamento, certo? Nós estamos vivendo numa sociedade
que prega sobre o sexo livre, certo? O sexo livre. Você faz quando quer, a hora que quiser e com quem quiser, certo? É o que prega a sociedade hoje. Eu também estava lendo um artigo sobre um relacionamento aberto. O que é um relacionamento aberto? Esse artigo que eu estava lendo era um casal, um homem e uma mulher. Cada um tinha sua casa e eles se relacionavam um com o outro. Porém, quando dava vontade, eles poderiam se relacionar com pessoas, com outras pessoas, com homem, mulher com mulher, com outras pessoas. Então isso é chamado de sexo livre ou relacionamento aberto, certo? Uma mentalidade, um ensino, certo? Totalmente satânico, certo? Totalmente satânico. Então nós vimos aqui que nesse artigo que eu estava lendo, falava que era um homem e uma mulher que cada um tinha sua casa, mas de vez em quando eles se encontravam para se relacionar, para namorar, tudinho. Mas também, quando eles quisessem, sentissem vontade, eles tinham liberdade, que não, para mim não é liberdade, certo? Eles tinham de se relacionar com outras pessoas. E se relacionando com outras pessoas, o seu namorado, a sua namorada, eles não entrariam em briga, em confusão, porque ela se relacionou com outra pessoa. Então isso é chamado de relacionamento aberto. Um relacionamento totalmente de origem satânica, certo? Vamos lá. Por exemplo, olha aqui um dos exemplos que a Bíblia fala aqui. Teve vários, mais um. José do Egito, certo? José morava numa cultura pagã, porém ele não se contaminou com essa cultura. Vocês podem ler lá em Gênesis capítulo 39, do 1 ao 20, quando a mulher de Potifar, ela quis se relacionar com José. Porém José disse, olha, eu nem vou pecar contra meu Deus, nem contra o meu Senhor, que no caso era Potifar. E não se relacionou com ela, certo? Nós podemos ver aqui, vamos ler aqui 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17, versículo 33. Diz o seguinte, olha. 33. Assim ao Senhor temiam e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações entre as quais tinham sido transportadas. Nós vemos aqui fala sobre os estrangeiros que estavam vivendo ali na Síria, né? Eles não tinham temor, enquanto José tinha temor a Deus, muitas pessoas serviam a Deus, mas também serviam a outros deuses, certo? Porém, só quem teme a Deus é que prosperará. Vamos ver aqui no livro de Salmos. Livro de Salmo, capítulo 18. Livro de Salmo, capítulo 18, versículo 25. Veja aqui, veja. Nós só vencemos a pornografia, a imoralidade sexual, se nós fugirmos do terreno do inimigo, certo? Se nós fugirmos, olha, quando se trata de pecado sexual, só vence se fugir dele. Se for lidar com ele, vai cair, certo? José só venceu essa tentação porque ele saiu da presença da mulher de Potifar. Se quando ela veio chamar ele para se relacionar com ele, se deitar com ele, se ele tivesse ficado, ele tinha caído, certo? Porque aí vem aquele desejo que é um desejo natural que o homem tem pela mulher, certo? Se esse desejo crescer, acabou, certo? Então José só não se relacionou com a mulher de Potifar porque saiu da presença dela. Aí eu peguei esse versículo aqui e vejo o seguinte, nós temos que fugir, certo? Versículo 25, 18 e 25. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, mas com o perverso te mostrarás indomável, certo? Com o perverso te mostrarás indomável, certo, irmãos? Então, quando essas pessoas vêm nos convidar para praticar práticas de libertinagem, de devassidão, devemos resistir a essas pessoas e fugir da aparência do mal, certo? Vamos lá. Ou seja, ou nós mudamos, ou nós moldamos o mundo, ou seremos moldados por ele, certo? Ou nós moldamos o mundo, ou o mundo moldará a igreja, certo? Nós não podemos concordar com as práticas pecaminosas com o mundo, certo? José,
lembrando que José não tinha Bíblia, certo? José não tinha Bíblia, não tinha ali ninguém no Egito para orientar. O que ele tinha era a tradição oral, que seu pai, que foi passado do seu avô para do seu bisavô para o seu pai, do seu avô para o seu pai, e do seu pai para ele, de forma de tradição oral, onde Jacó falava para José as graças que Deus tinha feito, as bênçãos de Deus, e José guardou para si, e José guardou isso como um relacionamento com Deus, né? A Bíblia diz que José tinha um espírito de excelência, certo? E nós podemos também ter, se nós obedecermos a Deus, certo? Depois vocês leiam Provérbios, capítulo 5, versículo 3 ao 5, certo? Vamos lá. Olha aqui, só para finalizar falando sobre o homossexualismo. Homossexualismo é uma preferência adquirida, né? Tem pessoas que querem dizer que o homossexualismo é de nascença, né? É de genética, e não é, certo? Não é. Por exemplo, teve muitos casos de pessoas nascerem gêmeas, um ser gay e o outro não ser, certo? Então, gêmeos idênticos, certo? Gêmeos idênticos são chamados de monozigóticos, ou seja, produzido de um único óvulo e de um único espermatozoide. Eles são 100% gêmeos, formados de um único óvulo e de um único espermatozoide, certo? Então, nós vemos aqui que a própria ciência diz que o homossexualismo não é genética, e sim uma prática ou preferência adquirida, certo? Ou seja, as pessoas querem pregar no mundo, para a igreja, querem pregar dizendo que amar tem que concordar. Mas olha, amar não significa concordar, certo? Amar não significa sempre concordar. Quem ama também sabe dizer não, certo? Reprovar também é demonstrar amor, certo? Reprovar também é demonstrar amor. Quem ama também sabe dizer não, certo, meus irmãos? Para finalizar aqui, vamos ler o livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 4, certo? Livro de Tiago, capítulo 4. Tiago 4:4. Diz o seguinte, olha: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Certo? Então, meus irmãos, vou parar por aqui. Espero que você tenha aprendido uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Paz do Senhor. Obrigado por ter se inscrito no canal. Obrigado por assistir. Certo? Que Deus possa te abençoar grandemente e que Deus possa nos abençoar espiritualmente. Certo? Que Deus possa nos abençoar, nos dar saúde espiritual, saúde física. Certo? Que Deus também possa abençoar a nossa vida e nós possamos tomar as decisões corretas. Amém? Paz do Senhor.